a minha pergunta vai em outro sentido, né? Tudo isso está regulado, a figurinha, o vinho. Agora, você está trazendo coisas, de alguma maneira, né? Estão regulados e tem uma segurança jurídica, vamos dizer assim, né? Estamos mais, estamos mais acostumados, vão existir aqui figuras jurídicas que podem nos ajudar. Uhum. Vou recorrer ao Procon se acontecer alguma coisa, enfim. Sim, Agora, quando a gente fala de token, quando a gente fala de criptomoeda, né, todo esse movimento, existe já algo que regule esse mercado? uhum. Ou ainda isso tudo é tão incipiente que não existe? E vamos falar de Brasil, vamos falar de mundo, porque já Sim, que a gente já rompeu as barreiras, que foi o que você falou, né, sim, não só no Brasil, como isso está no mundo, e qual é o risco, né, que existiria para uma empresa, tanto jurídico, quanto um risco, por exemplo, de uma moeda desaparecer, como aconteceu recentemente, né, no final do ano. Teve sim, uma cripto que, ou um NFT, ou aí um token, chamemos como a gente queira, que sim. desapareceu, deu um calote no mercado. Quais são os riscos existentes dentro dessas operações que uma empresa vem a fazer, ou até, né, vou comprar o NFT, né, desse carro, e depois eu não tenho para quem reclamar. Conta um pouco para a gente disso. Vamos lá. Ter para quem reclamar ainda é um processo em construção aqui no Brasil, tá? Vamos entender como é que está o cenário aqui. Até o ano passado, nós tínhamos o Banco Central, a CVM, caminhando e avançando em algumas discussões, tá? Criando marcos regulatórios, mas em discussões, e tínhamos um projeto de lei tramitando no Senado que não tinha sido aprovado. Eu estava no Rio Innovation Week exatamente quando foi aprovado o projeto de lei de criptoativos. A gente nem acreditou que seria aprovado em 2022, que o antigo presidente ele fosse deixar para 2023 por conta da delicadeza dos debates, né, e de como isso estava movimentando o mercado de uma maneira muito crescente, principalmente muito expressiva em 2022, mas ele aprovou. Essa lei é a 14.478 de 2022. Ela estabelece hoje todos os limites para a utilização de criptoativos. E quando a gente fala de criptoativos, os tokens estão inseridos, lembra? Porque o token é uma derivação que vem das criptomoedas, né? Dos criptoassets, porque não é só o Bitcoin que é uma cripto, existem outros ativos digitais que são criptos, sem ser o Bitcoin, tá? Então, quando eu tenho essa lei regulamentada, já tinha sido também lançado um parecer, que é o parecer 40 da CVM, dando algumas diretrizes sobre a parte de criptomoedas, né, orientações para o uso de criptoativos e de tokens, aí o nosso cenário começa a mudar, porque a gente começa a restringir no âmbito nacional que se faça pirâmides, que se tenham outros faraós de cripto, como foi o caso do cara de Cabo Frio, né, que utilizou indevidamente, né? Então, já começam a se estabelecer mecanismos de controle pelos órgãos fiscalizadores para coibir as práticas. Então, isso traz mais segurança para o mercado. Então, 2022 também foi um marco por conta disso, porque foi um marco regulatório para a gente, tá? Em termos de Brasil. E aí, quando a gente olha para fora, nós temos vários países que já avançaram bastante. E, por incrível que pareça, o Japão foi o primeiro, começou lá em 2016 já, a começar a regular toda a parte de criptoativos, né? E aí a gente tem alguns países que acompanham essa regulação. Nós temos a Argentina, nós temos a Ucrânia, por incrível que pareça. Nós tínhamos a China, mas a China bloqueou as operações no meio da pandemia, né? Até porque aconteceram alguns conflitos mundiais em função da questão da vacinação, então a China regulou, mas bloqueou, né? Nós temos a União Europeia muito atuante, a União Europeia está muito preparada
E hoje é um grande celeiro, e você que está morando na Espanha, né, Thiago, entende um pouquinho bem disso também. A União Europeia preparou todo um arcabouço para receber essa movimentação, porque a Europa faz muita movimentação de ativos digitais, né? Então, nós temos também a Rússia, temos outros países da América Latina, não, acho que não. Singapura, enfim, a gente tem todos os continentes bem representados aí, regulados através. Nós temos os Estados Unidos, estava esquecendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um dos pioneiros também, depois do Japão, porque lá eles têm os órgãos como o Banco Central e a nossa CVM, né, sempre são pares. O Banco Central do país, né, o órgão que controla o país, que regulamenta, estabelece as diretrizes, ou o órgão que regula partes de ativos mobiliários, que é o par da nossa CVM aqui. Eles também estabeleceram diretrizes, e é interessante observar que 2021 foi o ano onde o processo regulatório aconteceu de maneira mais incisiva para alguns países. Foi de 2021 para 2022. Então, a gente consegue identificar que, de maneira global, tanto os órgãos que regulam estão com o olhar atento sobre o que está acontecendo nesse mercado e têm interesse em regular pela importância do que está acontecendo, né? E isso traz mais tranquilidade e segurança justamente para quem vai investir o seu dinheiro, para quem vai criar uma wallet, para quem vai querer operar com esses ativos digitais, seja comprando, vendendo ou trocando, né, de alguma forma. Então, eu acho que é benéfico para todos. Se não for tirar a descentralização que o mercado oferece, né, que é justamente a liberdade e o direito de escolha que nós temos, porque a descentralização ela traz esse benefício, né? Ela foge da camada da regulação dos governos, mas ela também apresenta uma maior insegurança se não tiver regulado. Então, se continua descentralizado, permitindo a liberdade de escolha do indivíduo, mas sem uma regulação mínima, a ponto de trazer segurança financeira para ele, segurança jurídica, eu acredito que é o melhor cenário.